Você já sentiu que estava afundando? Não na água, mas na vida, aquela sensação de que tudo ao redor está escapando do seu controle. O medo toma conta. A ansiedade aperta o peito. E por mais que você tente, parece que está se afundando cada vez mais. Você já viveu isso? Muitas pessoas estão vivendo exatamente isso agora. Talvez você seja uma delas. A vida vem com tempestades. Às vezes elas chegam de repente. Às vezes você já estava cansado antes mesmo delas começarem. E quando tudo parece desmoronar, a fé é a primeira coisa que vacila. Você começa a duvidar. Começa a se perguntar se Deus ainda está olhando para você. Se Ele ainda se importa. Se sua oração está chegando a algum lugar, essa luta é real. Ela rouba a sua paz. Ela pesa no seu coração. Mas hoje a palavra de Deus tem uma mensagem específica para esse momento. Bem-vindo ao canal Caminhando com Jesus. Que Deus fale ao seu coração por meio dessa reflexão. Hoje vamos meditar em 2 textos poderosos. Abra sua Bíblia conosco. O primeiro está em Salmo capítulo 37, versículos 23 e seguinte. Os passos do homem bom são dirigidos pelo Senhor, e Ele se agrada do seu caminho. Quando cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta com a mão. O segundo está em Mateus 14, versículos 30 e seguinte. Mas vendo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? 2 textos. Um no Antigo Testamento, outro no Novo, mas os 2 falam a mesma coisa. Deus segura sua mão. Pedro saiu do barco cheio de coragem. Ele caminhou sobre as águas, mas quando olhou para a tempestade ao redor, o medo o atormentou, e o medo o fez afundar. Isso não é só a história de Pedro, isso é a história de muita gente. Você sai com fé, você acredita, você começa a caminhar, mas então o vento sopra, a conta chega, o diagnóstico assusta, o relacionamento desmorona, e você começa a olhar mais para o problema do que para Jesus. E aí, o afundamento começa. Mas veja o que Pedro fez quando percebeu que estava afundando. Ele não tentou nadar sozinho. Ele não fingiu que estava bem. Ele gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão. Imediatamente. Não depois. Não quando Pedro merecia. Não quando Pedro parasse de duvidar imediatamente. Isso é o que o Salmo 37 confirma. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. E quando ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta com a mão. Deus não abandona quem está caindo. Ele sustenta, Ele estende a mão, Ele age com imediatismo. Você não está sozinho nessa tempestade, mas diante dessa verdade, algumas atitudes fazem toda a diferença. A primeira é clamar a Deus sem vergonha. Pedro não teve orgulho na hora do afundamento. Ele gritou. Você também pode gritar ao Senhor. Ele ouve cada grito do coração. Não existe oração pequena demais para Ele. A segunda é tirar os olhos do vento. Pedro afundou quando olhou para a tempestade. E você afunda quando fica olhando só para o problema. Volte os olhos para Jesus. Ele está na mesma barca com você. A terceira é confiar no processo de Deus, mesmo sem entender. O Salmo 37 diz que os passos do homem bom são dirigidos pelo Senhor. Isso significa que Deus conhece cada passo seu, mesmo os que parecem errados, mesmo os que doem. Ele dirige o seu caminho. A quarta é se firmar na palavra todos os dias. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você alimenta sua fé com a Bíblia, você constrói uma base que o vento não derruba. Deus prometeu que não deixará você prostrado. Ele prometeu que sua mão está estendida na direção de quem clama a Ele. Essa não é uma promessa vaga, é a palavra eterna de Deus. A tempestade pode continuar rugindo, mas a mão de Deus é mais forte do que qualquer tempestade. Você está afundando agora? Grite como Pedro gritou. Jesus está mais perto do que você imagina. Vamos orar juntos. Senhor, em muitos momentos sentimos que estamos afundando. O medo nos paralisa. A dúvida entra no coração. Mas hoje escolhemos gritar o teu nome. Assim como estendiste a mão para Pedro, estende a tua mão sobre cada vida que está ouvindo essa oração. Sustenta os que estão caindo. Dirige os passos de quem está perdido. Que a paz de Cristo entre nos corações agora, em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra tocou sua alma, declare nos comentários: eu escolho a paz de Deus. Se veio alguém em sua mente, compartilhe este vídeo com ela. Talvez você seja a resposta para a oração dela hoje.
Que a paz de Cristo o acompanhe durante todo o dia. Um grande abraço. Permaneçam caminhando com Jesus.